também da paz do Senhor para você que nos assiste através das redes sociais. Você é uma bênção, você é importante, você é especial e nunca deixo de lembrar a você que nos acompanha que o seu lugar é aqui junto conosco. Faça um esforço, venha estar aqui, porque com certeza o movimento e o ambiente é diferente. E eu sei que você está sendo já abençoado, mas vem aqui ter conosco em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria, foi uma semana cheia de surpresa, uma semana cheia de movimentações, coisas maravilhosas têm acontecido, e foi me dado o privilégio de trazer a mensagem. Hoje eu falei assim, eu preciso estar cada dia mais envolvido e servindo ao Senhor, e o Senhor colocou no meu coração um texto muito bacana, muito bonito, que vai falar ao meu coração e ao seu coração também. E eu espero que você tenha, conforme o pastor Hélio orou, você tenha um coração completamente aberto para aquilo que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para você. Talvez você se pergunta por que eu sou assim, por que as coisas estão dessa forma, por que eu cheguei nesta situação, por que aquilo que eu gosto de fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Eu tenho certeza que pela misericórdia de Deus, Deus vai te explicar algo sobre a sua vida, sobre a minha vida, e depois também vai te mostrar uma luz no final do túnel, porque Deus não é Deus que mostra os problemas, mas é um Deus que mostra as soluções, Deus que mostra onde está a resposta, porque Ele mesmo é a resposta. Você entende isso? Amém por isso? Então abra comigo o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo de número 27, o versículo 23 e o 24. Obrigado pelos que se colocaram em pé em reverência à palavra. Nós iremos ler esses dois textos, mas com certeza nós teremos uma desenvoltura e iremos falar alguns outros textos que precedem esse texto para entender o porquê foi falado dessa forma. Eu sempre gosto de dizer que eu gosto de falar do texto e do contexto para não gerar pretexto. E ali nós iremos aprender um pouco daquilo que aconteceu na vida de uma família. E eu amo falar sobre família, vocês sabem disso. E hoje nós iremos falar a respeito de uma família muito abençoada, mas que também teve os seus percalços. Amém? O texto diz assim: e não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: você é mesmo o meu filho Esaú? E ele respondeu: eu sou. Feche seus olhos. Eu sei que já foi orado, mas eu costumeiramente oro assim também. Pai, aqui está a sua palavra, eu sei que já foi orado, Deus, e eu sei que essas orações do teu filho, o pastor Hélio, estão na tua presença e abençoou minha vida. Mas também eu peço a Deus que esta palavra, Pai, ela seja marcante, vivificante, Pai, em nossas vidas, e que todos possamos aprender de uma forma, Pai, poderosa e entender, ó Deus, o que podemos fazer no meio de crises familiares. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, podeis assentar. Falar sobre família é uma coisa que para mim é muito prazerosa. Eu gosto de falar sobre família porque eu entendo que é a célula máter da sociedade. A igreja, na verdade, é a junção de famílias. Então, se a família está saudável, ela está curada, ela está fortalecida, você tem uma igreja saudável, curada e fortalecida também. É fato que falar sobre família é uma coisa que muitas pessoas acabam deixando um pouco de lado. E nos últimos anos nós vimos o quão prejuízo foi para quem está fora da igreja e até alguns que estão dentro da igreja que não conseguem usufruir do privilégio disso que foi criado por Deus. Família é um plano de Deus. Família é algo que foi criado pelo Senhor. E muitas famílias acabam não conseguindo usufruir, entender e compreender aquilo que Deus projetou e Deus planeou para os seus filhos. E aqui nós vemos um texto que apenas com 2 versículos, talvez nós não conseguimos entender o que se passa, e nós iremos buscar essas informações, mas fala a respeito de um pai chamado Isaac, fala a respeito de uma mãe chamada Rebeca, e que tinha 2 gêmeos, 2 filhos, um chamava Esaú, e outro se chamava Jacó. Possivelmente esses são os primeiros gêmeos que foram escrito e falado, tanto na Bíblia, ou possivelmente até na questão do mundo, porque tem esse relato, e fala a respeito da diferença entre ambos. Fala a respeito de um ser diferente do outro, tanto fisicamente, como emocionalmente, e como também o propósito.
Mas vemos aqui também a atitude de um pai que já estava envelhecido, seus olhos já estavam fraquejantes, e ele não consegue discernir a diferença entre um filho que era ruivo e peludo, Esaú, esse é o significado do nome Esaú, e a diferença entre outro filho que estava fingindo ser esse filho Esaú, por isso que ele faz essa pergunta. Mas para entender isso e essa questão de pai, essa questão de paternidade, há mais ou menos 2 semanas atrás, ou quase 3 semanas atrás, no dia 19 de março, nós tivemos o Dia do Pai aqui em Portugal, não é verdade? E a palavra pai, ela está escrita 1076 vezes na Bíblia. 1076 vezes na Bíblia, sendo 711 vezes no Antigo Testamento, sempre se relatando a respeito de pai físico, pai na questão de ser biológico, poucas vezes dita a respeito do pai espiritual, ou pai nosso Deus, e depois está escrito 365 vezes no Novo Testamento, né? Então eu quero que você entenda que dessas 365 vezes escritas no Novo Testamento, não são todas referentes a Deus, mas a grande maioria, bem mais do que no Antigo Testamento. E a primeira vez que está escrito pai na Bíblia, está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E quem está fazendo o curso Casados para Sempre, cadê o pessoal que fez o curso, já fez ou está fazendo? Levanta, não sejam tímidos. Uhul! Ali, também tem desse lado aqui. Gente, você tem que fazer um gritinho aí. Amém. E o curso que nós ministramos do Casados para Sempre, eles com certeza ouviram 10 ou 15 vezes Gênesis 2, 24. Porque lá está escrito a primeira vez que aparece o nome pai. Por isso deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui vai falar a respeito de casamento. Vai falar a respeito de onde começa a família. A família começa com 2 pessoas de sexo diferente, unindo-se num propósito. Ok? Então começa através do casamento. Só que alguns capítulos depois, no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, você vai ver a respeito do avô desses 2 jovens que nós falamos no começo, Esaú e Jacó. Vou falar a respeito de Abraão. E Deus fala com Abraão, dizendo que Deus estava chamando ele e tinha uma promessa para ele. Então, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, você vai ver assim: o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então você vê que depois no correr do capítulo 12, vai ter vários capítulos mostrando a história de Abraão, que é o pai da fé, que é o pai dos judeus, que Deus até mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Você vai ver que Deus faz um chamamento para ele e também dá uma promessa. E a promessa seria que ele seria pai de uma grande descendência. Deus em certos momentos diz para ele, olha para o céu, conte as estrelas, maior será a tua descendência. Olha para a areia do mar e conte se você conseguir. E você vai ver que assim será a sua descendência. Deus mostrando que é um Deus de promessa, é um Deus de chamamento. E na vida deste homem a promessa era ele ser pai e ter uma descendência numerosa. Tanto, que Deus mudou o nome de Abraão, que quer dizer pai exaltado, para Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. Amém? Por isso está lá em Gênesis 17, 5. E Romanos 4, 17 também Paulo, ele vai relatar a respeito deste nome que Deus mudou. Só que Abraão não teve apenas um filho. Você vai conhecer o texto e é importante você estudar, e eu gosto muito de fazer isso lá em casa. E você vai ver que ele teve primeiramente um filho por uma desobediência com uma escrava. Na verdade, a sua mulher ajudou ele a fazer ali um cumprir da promessa de Deus através de uma escrava chamada Agar, e nasceu uma criança chamada Ismael. Esse não era o filho da promessa, mas ele nasceu. Esses são os pais dos árabes e que nós temos até hoje. Depois, ele teve filho da promessa, que é Isaac, que é o pai dos gêmeos que nós falamos ali no começo. Só que a Bíblia diz que ele teve mais filhos. Depois que Sara morreu, ele teve mais 6 filhos. Então, não sei se isso é uma informação que você não tinha. Abraão, ele teve 8 filhos ao todo. Se você ver lá em Gênesis 25, 1, vai dizer que Abraão desposou de outra mulher, e essa mulher se chamava Quetura. Versículo, parte seguinte. E ela lhe deu luz a alguns filhos, e o primeiro é Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Mas nós queremos hoje falar a respeito desse filho da promessa, esse filho Isaque. Esse filho que todo mundo, quando vai fazer alguma coisa com Deus, fala que estou à espera da promessa do Isaque, ou entrega algo a Deus, dizendo como entregou a Isaque. E nós vemos que essa história é muito maravilhosa.
Mas você há de convir que mesmo tendo todo um contexto de bênção de Deus, você vai ver que quando essas crianças nascem, esses gêmeos nascem, começa a acontecer uma divisão dentro da família. E às vezes eu olho para as famílias, tanto fora da igreja como dentro da igreja, e podem ter promessas de Deus, podem ter o agir de Deus na sua vida, e acabam tendo sim, problemas que acabam gerando divisões. Nesta manhã eu peço que o nosso coração esteja entendido, que temos que compreender que a bênção de Deus não é algo apenas que você recebe, mas é algo que você cuida. A bênção de Deus não é apenas algo momentâneo, mas algo que perdura. Nós pensamos que ao fato de receber algo do Senhor já está bom, já é o suficiente, mas Deus diz assim, cuida daquilo que eu te dei. Este homem e essa mulher tiveram os primeiros gêmeos que é registrado na Bíblia, e diz que um era peludo, outro era liso. Esse peludo se chamou Esaú por causa deste motivo, ele era ruivo e era peludo. E o que era liso era chamado de Jacó, porque quando o primeiro nasceu, o Esaú, Jacó segurou no seu calcanhar. E assim foi dado o nome para ele. Só que o problema não era ter nascido gêmeos, o problema não era o pé segurado pelo outro, um ser peludo e outro ser liso. Mas se você observar ali já no capítulo 25, versículo 28, já começou a haver uma divisão entre Isaac e Rebeca. E você observa que o texto diz assim, Gênesis 25, 28. Isaac amava a Esaú. Não está falando que ambos amavam Esaú, mas Isaac amava Esaú, porque saboreava-se da sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó. Eu quero trazer aqui uma informação a respeito de filhos, e eu posso dizer porque eu tenho duas. E talvez você não tenha filho hoje, mas você já foi em um momento um filho, e você é um filho. E é importante você lembrar que, às vezes, há pessoas que fazem diferença entre um filho e outro, e isso não pode acontecer. Eu costumo dizer, e quando nós estamos ministrando o Casados para Sempre, ou o curso Pais para Toda a Vida, nós precisamos entender que os filhos são diferentes. Haja visto a diferença entre Esaú e Jacó, mas os filhos têm que ser amados iguais, porém tratados com diferença. Há uma linguagem que você tem que entender, que o seu filho, um aprende de uma forma e o outro aprende de outra forma. Eu não sei quem tem aqui mais do que 2 filhos. Quem tem dois? Levanta-se, irmão. Você trata eles, os dois são iguais, ou ele ou ela são iguais. Irmão Armin, você entende muito bem disso. São diferentes. Sempre um diz, um é parecido com o pai, outro é parecido com a mãe, porque são diferentes. Temos que amá-los igual, da mesma forma e mesma intensidade. Eu levaria um tiro em qualquer momento por qualquer uma das minhas 2 filhas, mas eu trato elas com diferença. Porque elas são diferentes, estão com um propósito diferente. Só que ali, ao invés de haver um tratamento com diferença, porque havia um propósito diferente, havia um amor diferente. O pai era para o primogênito, e a mãe era para o segundo filho, o caçula. Isso gera divisão dentro da casa, isso gera divisão dentro do relacionamento familiar, isso gerava divisão entre os irmãos. Já havia tanta diferença física, um era peludo e outro era liso, um gostava de caçar e outro gostava de cuidar de ovelhas. Mas quando chegava em casa havia uma divisão também dentro do lar. Enquanto um falava uma coisa, a mãe defendia, quando o outro falava outra coisa, o pai defendia. Muitos casamentos, muitas famílias estão dessa forma. Pode até estar unido dentro da foto que vai para a rede social, mas está totalmente separado diante do seu coração, porque há partidarismo. E Jesus fala que Ele veio para lançar por terra toda a divisão, tudo aquilo que tenta destruir o reino dEle, porque um reino dividido não subsiste. É muito bonito estarmos aqui na igreja, felizes e juntos e família reunida, mas dentro de casa muitas vezes há preterismo, partidarismo. E eu falei antes, quando uma igreja ela é forte, ela tem famílias que são fortes, mas a igreja se torna uma igreja dividida, porque as famílias estão divididas. Então tudo começa no nosso lar, tudo começa na nossa casa. E ali começou uma divisão, ali começou uma coisa que não é bonita. Era uma família com promessa, era uma família que tinha tudo para dar certo. Passado algum tempo, esse Esaú, que era um bom caçador, e às vezes nem tanto, porque chegou um dia que ele não conseguiu cumprir o seu objetivo de fazer uma caça, e chegou esfomeado dentro de casa. E estava lá Jacó,
né? Sempre preparado. Jacó, eu posso dizer que ele não é apenas liso de falta de pelo, mas é liso também na atitude. Ele já tinha as coisas tudo organizadas. E diz que este homem, Esaú, ele pede para o seu irmão: me dá algo de comer. Me dá algo de comer, eu preciso que você me dê algo, porque eu estou morrendo de fome. E esse Jacó diz assim: jura-me primeiro que você me dê este direito da primogenitura. Às vezes há pessoas dentro de casa que acabam sempre querendo um enganar o outro, e não talvez enganar, mas, sabe, ganhar vantagem em cima do outro. Quem tem os pais ainda vivos? Quem tem os pais vivos? Agora, quem é como eu, tem os pais que já veio falecer? Quando há divisão de herança, sempre um quer ter mais do que o outro. Família estava lá, 5 filhos reunidos, 10 filhos reunidos, todo mundo comia na mesa do pai e da mãe. O pai e a mãe faleceu, aquela mesa nunca mais foi cheia. Tudo por causa de dinheiro, de valores. Há 3 anos atrás eu perdi o meu pai. Eu não tinha muito, mas ele deixou uma pequena herança para mim e para o meu irmão. Eu cheguei para o meu irmão e disse assim: não importa qual seja o valor, o que foi resolvido hoje nunca mais vai ser colocado em pauta, nunca mais vai ser um tema. Eu peguei na mão dele e disse assim: a partir de agora esse assunto está resolvido. Se eu fiquei com prejuízo, não há problema. Se você ficou com prejuízo, não há problema. Esse assunto está resolvido e não vai gerar divisão entre eu e você. Bênçãos têm sido motivo de dividir pessoas. Eu falo isso com dor no coração, porque há muitas pessoas que até congregam em outra igreja, porque não conseguem congregar na mesma igreja que está o seu irmão. Irmãos em Cristo, irmão do filho do mesmo pai e da mesma mãe, me perdoe, meus irmãos, se eu estou sendo um pouco frontal, mas eu preciso dizer, porque Jesus está querendo trazer unidade para a igreja. Mas para que haja isso, tem que haver unidade também na família. É com certeza que a igreja onde nós estamos é uma igreja unida, uma igreja saudável, uma igreja vitoriosa, uma igreja cheia de Cristo. Mas talvez, quem sabe, a distância que você tem do seu irmão não é apenas um oceano, mas talvez sejam sentimentos. E Deus quer curar isso dentro de nós. E esses irmãos, eles estavam sempre um se afastando do outro. Sempre havia aqui uma falta de unidade entre eles, uma falta de unidade entre os pais. E este irmão, Jacó, ele vai lá e compra do seu irmão Esaú o direito da primogenitura, ou seja, o fato de ter nascido primeiro. Ele não tinha, o irmão mais velho tinha, e ele acabou comprando, trocando por um prato de lentilha. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que famílias estão sendo destroçadas por coisas que a traça vai destruir, que a corrosão vai acabar, e aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que foi o propósito que Deus criou a humanidade, está sendo lançado por terra. Temos que ter cuidado com isso. Passado algum tempo, a Bíblia vai contar que Isaac já estava velho, seus olhos já estavam enfraquecidos. E antes, era costume daquela época, como patriarca, ele chamar o seu filho mais velho e o abençoar. A história, eu não vou poder entrar nisso, porque nós temos ceia daqui a pouco, mas a história mostra que sempre o filho mais velho, ele tinha uma condição de receber mais herança do que os outros filhos. Normalmente metade da herança era para o primeiro filho, e o restante da herança era dividido entre os outros filhos. Mas existia uma palavra de bênção que o pai dizia antes de falecer, e as últimas palavras de um pai, elas são muito poderosas. E ele chamou esse filho, Esaú, e disse assim: vai lá e busca uma caça, vai lá e busca algo, para que eu coma antes de morrer e te abençoe. Só que a Rebeca, que era do partido de Jacó, ouviu isso, e falou assim: Jacó, vem cá, anda aqui, olha, você vai lá, pega 2 cabritos, prepara um guisado gostoso, leva para o seu pai, e fala para ele te abençoar, porque essa bênção é para você. Jacó disse assim: mãe, não pode ser assim. Eu sou um homem liso, meu irmão é um homem peludo, ele é um homem do campo, eu sou um homem aqui das tendas. Como é que eu vou chegar lá e ao invés de eu ter bênção, eu vou ter maldição da vida do meu pai? Ele disse: não se preocupa, que essa maldição caia sobre mim, Rebeca dizendo, mas vai lá e faça dessa forma. E ele pegou, obediente à mãe, mas debaixo de uma palavra que não está certa, porque aquilo era mentira. Matou aqueles 2 cabritos, fez o guisado, e a sua mãe colocou a pele dos cabritos no pescoço e na mão deste Jacó. E ele foi lá falar com o pai. E chegando lá, você agora já ouviu o texto. Conforme nós lemos no Gênesis 27, versículo 23 e 24. Pode colocar ali para mim? E este pai não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como a do seu irmão Esaú.
mas o abençoou. Então perguntou: é você mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: eu sou. Quando há uma divisão dentro da casa, quando se permite abrir precessões para que haja uma divisão dentro do lar, o pecado entra. O pecado, ele começa a tomar uma forma bem maior. O pecado começa a se tornar algo mais palpável e uma sequência de pecado. É como um abismo puxando o outro. É uma mentira em cima de outra mentira. E você vai observar que o texto fala que Isaac estava com um problema nos olhos, os olhos estavam enfraquecidos. Mas eu vou provar através do texto que ele não estava apenas com os olhos enfraquecidos. Ele também estava com os outros sentidos. O seu ouvido, o seu olfato, o seu tato e até o seu paladar. O texto continua dizendo no versículo 25, Gênesis 25, 25. Desculpa, Gênesis 27, 18 e 19. Diz assim o texto. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala quem é você, meu filho. Versículo 19. Jacó respondeu ao seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e come da minha caça, porque depois o Senhor me abençoe. Ele se levanta primeiramente para mentir ao seu pai. E meus irmãos, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a mentira é uma coisa muito séria. E eu tenho estudado um pouco a respeito da mentira, porque durante a minha vida pratiquei e agi de muita forma dentro da mentira. E eu lembro quando eu tinha as nossas filhas pequenininhas e elas faziam alguma coisa de errada, a gente dizia assim: foi você que fez? Nós sabíamos que foi ela que fez. Foi você que fez? Ela disse: não, e escondia a mão. Muitas vezes a mentira, ela é apenas um reflexo do medo, né? Você vai lá e fala uma coisa, a pessoa acaba mentindo, né? Ela erra, está errado, mentira é mentira. E você vai ver lá em João capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o diabo. Mas você vai ver que há atitudes que faz que a pessoa minta e está errado. Só que esta mentira foi uma mentira que foi premeditada. O pai perguntou: quem é você? E ele diz assim: sou eu, Esaú. Mas é Jacó que está falando. O pai, ele já tinha os seus ouvidos, que estava também meio agravado, porque ele não sabia distinguir a diferença. Eu lembro que quando a minha filha Lara nasceu, e nós levamos ela para tomar as vacinas, e aquelas vacinas elas doem. Eu lembro que tinha um monte de criança chorando lá dentro do centro de saúde, e aquele grito da minha filha que chegava, não sei, entendo muito de música, pastora Kênia, mas chegava aquelas oitavas, ela gritava: ah! Eu disse: essa daí é minha filha. Pelo choro você conseguia distinguir a diferença da voz da nossa filha, porque os vidros lá em casa são todos blindados, porque para que ninguém ouça lá fora, ela às vezes dá uns gritos. Mas aquele pai não conseguiu distinguir a diferença. Você que tem 2 filhos e os filhos estão no quarto e um filho diz assim: mãe. Talvez o pai às vezes pode nem ouvir, mas a mãe sabe a diferença de um filho e de outro, não é verdade? O tipo do choro é diferente. Você que é pai de 2 crianças, é mãe de 2 crianças, sabe que há uma diferença entre filhos e filhos. Você tem que amar igual. Quando essa criança chorou aqui do meu lado, com certeza você sabe quem é que está chorando. A mãe sabe, o pai sabe. Mas Isaac perdeu esse tino. Ele tinha olhar para um filho e esqueceu que havia outro filho. E a mãe estava também olhando para um filho e não olhando para o outro. Ali havia já uma guerra. E às vezes existe guerra dentro de casa. E a pior coisa que existe é deixar que filhos vivem luta e discussão e aflições um contra o outro. E depois disso, essa destruição acaba gerando mentiras. Se você vê no versículo 20, Gênesis 27, 20, Isaac perguntou ao seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa? Aquele pai tinha de certa forma uma sabedoria, mas não conseguia discernir o que estava acontecendo. Então, como você conseguiu achar essa caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu, Jacó, fingindo sendo Esaú, respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Olha só a sequência do pecado. Primeiramente, ele fez uma mentira de falsa ideologia, dizendo que era uma pessoa que não era.
Só que quando isso não é quebrado, em nome de Jesus, você agora começa a usar o nome de Deus para a mentira. É uma palavra dura, eu sei, mas há pessoas dizendo, Deus me disse isso, que você tem que fazer isso, fazer aquilo, e não é. E mentiu contra pai, mentiu contra mãe. Jacó tinha tudo para dar errado. E quantas famílias estão sendo destruídas porque estão fazendo jacosadas. Mentindo na igreja, mentindo dentro da sua família, mentindo dentro do seu trabalho. Às vezes eu penso que as pessoas mentem porque quando mentem, a resposta da mentira ou o salário do pecado não é imediato. Às vezes demora mais tempo e a pessoa pensa, olha, eu menti, não aconteceu nada. Mas você não sabe que você está semeando coisas terríveis. E semana passada nós falamos no Casados para Sempre a respeito do poder do semear e colher. Essa lei da semeadura, que quando alguém mente, algo vai vir contra ela. Versículo 21 e 22. Então Isaac disse a Jacó, chega mais perto para que eu o apalpe. Os seus ouvidos já estavam sendo enganados, os seus olhos estavam enfraquecidos. Agora ele foi para o outro sentido, o tato. Chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é mesmo meu filho Esaú ou não. Versículo 22. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos peludas, né? Não está escrito isso, mas sabemos que é o motivo, as mãos são de Esaú. Queridos, eu quando olho grandes homens de Deus, meus irmãos que servem ao Senhor com uma ousadia, homens que estão aqui sentados dentro desta igreja, como o pastor Ivaldo e os pastores que estão aqui, homens que te inspiram e você tem vontade de ser como ele é, você tem vontade de fazer o que eles fazem, você tem que entender que talvez Deus tenha um chamado diferente para você, você não precisa tentar imitar ou ser alguém que Deus não chamou você para ser. Eu lembro que semana passada eu estava ministrando lá em entroncamento e eu falava a respeito do jovem Davi. Saul, quando aceitou que Davi fosse para a guerra para lutar contra o Golias gigante, o gigante Golias, diz o texto que Saul quis colocar sobre Davi a sua armadura, que era bem maior do que a estrutura física de Davi. E ele diz assim, eu não consigo nem andar com isso. Davi não aceitou aquilo que foi colocado sobre ele, porque não era esse o propósito que Deus tinha para a vida dele. Assim também como Jacó não poderia ser de hipótese nenhuma aquilo que era para Esaú. Só que tem muita gente que acaba não vivendo o seu chamado, porque quer ver o chamado de outra pessoa. Você não precisa ter o desejo, a ânsia de ser outra pessoa e receber bênçãos que é para outra pessoa. Eu tenho certeza que o Deus de multiforme graça está derramando coisas para você. É do jeito que você é da maneira que você é do jeito que Deus te chamou, é do DNA que Deus te deu. Mas você precisa se posicionar nisso e não tentar ser um wannabe, tentar ser alguém que não é para ser. Há frustrações quando você não consegue entender a sua identidade, porque quem não sabe quem é, não sabe onde está. Se não sabe onde está, não sabe para onde vai. A igreja tem que despertar, porque às vezes nós estamos fazendo nossos filhos ter um chamado que não é para eles, porque você gostaria que fosse assim na sua vida. Se eu dependesse daquilo que meu pai falou para mim, eu seria um boiadeiro. Acho que até teria jeito para isso. Montando num cavalo, ó o pastor Paulo, ó. Mas Deus me chamou para estar no púlpito, Deus me chamou para estar no meio das ovelhas, Deus me chamou para estar vivendo a novidade de vida e servindo o corpo de Cristo. Talvez o meu irmão teria um chamado diferente. E respeitar isso faz com que você viva com paz. Até eu mesmo não queria ser nem boiadeiro e talvez nem pastor há muitos anos atrás. Eu queria trabalhar com bicho, eu queria ser médico veterinário. E às vezes eu olho para minha filha e falo assim, filha, quer ser médica veterinária? Ela diz que quer, mas eu tenho medo de estar querendo inculcar isso na mente dela. Eu preciso respeitar a identidade dos filhos, porque tem muita gente hoje que está frustrada porque os seus pais colocaram sobre ele um peso. Assim como Rebeca fez com Jacó, e assim como Isaac quis fazer com Esaú. Vocês estão entendendo? Quem está aí? E o texto continua, e fala a respeito, no Gênesis 27, 26 a 27, este Isaac ainda não estava concordando que aquele filho era realmente aquele filho, mas era um outro. E olha só o que diz o texto. Então Isaac, o seu pai, lhe disse,
venha cá e me dê um beijo, meu filho. Apalpou a mão, ouviu a voz, não conseguiu ver direito, mas sentiu o sabor ali da comida. Mas diz assim o texto 26 antes. Então Isaque, seu pai, lhe disse, venha cá e me dê um beijo, meu filho. Versículo 27. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e ele disse, eis aqui o cheiro do meu filho, que é como o cheiro do campo e que o Senhor abençoou. Os pais precisam receber do Senhor, e nessa manhã isso está totalmente liberado e disponível para cada um. O discernimento dos filhos. O discernimento de saber quem são os seus filhos. Eu tenho pedido isso junto com a minha esposa, e eu falo para nossas filhas, eu digo assim, filhas, aquilo que a gente não descobrir pelo fato de conhecer vocês, o Senhor revela. Esses dias atrás, a Érica acordou de madrugada, e eu não vou contar tudo, Lara, se preocupa. Isso quer ser filha de pastor, filha. Daí Deus falou assim para a Érica, vai lá e veja tal coisa. E a Érica começou, não conseguia dormir, foi ver tal coisa, e depois chamou a Lara, e depois chamamos também a Isabela e conversamos. E daí a gente disse bem para elas, assim, para colocar medo mesmo. Aquilo que a gente não descobre das maneiras naturais, Deus revela das maneiras espirituais. Para gerar o temor do pecado, para entender que ali os pais, nós temos uma responsabilidade diante de Deus para com os nossos filhos. Eu costumo dizer isso em todo lugar que eu vou, talvez nem todo mundo tenha um dom pastoral ou chamado de ser pastor, mas eu posso garantir tacitamente pela Bíblia, que todos vocês homens, que têm seus filhos, vocês são pastores de um pequeno rebanho. E um dia Deus vai perguntar para você, e o filho que eu te dei? E o filho que eu te confiei? E as filhas que eu te confiei? Eu quero fazer como um homem que chega no altar e entrega o melhor para o Senhor. E ouvimos hoje, nessa manhã, que Deus quer que nós entregamos o melhor. Imagina só, cadê o seu filho? É responsabilidade dele, ele não quis o Senhor. Quando Moisés vai instituir as leis, ele fala a respeito de você inculcar a palavra de Deus na vida dos seus filhos. Há uma grande alegria para um homem poder subir num púlpito com 20 mil pessoas ouvindo, e ele pregar, e muita gente vir para frente e se dobrar diante do Senhor, e aceitar o Senhor, e ser cheio do Espírito Santo. Todo pastor que gostaria de ter isso. Mas se isso acontecer e os seus filhos for para o inferno, os seus filhos for por um caminho onde não é o caminho do Pai, com certeza, isso vai haver uma dor no coração. E eu prefiro ter a certeza de vou levar minhas filhas e os filhos que Deus me der lá para o céu, do que fazer uma grande obra, mas perder aqueles que estavam tão perto. É importante nós despertarmos como pais, como família, como mães, e entender de não permitir haver divisão dentro da nossa casa. Só que Isaque, ele já não tinha mais os seus olhos tão bons, os seus ouvidos tão bons, o seu tato tão bom. Não tinha mais os seus lábios. Quando beijou o filho, sentiu e aspirou o cheiro da roupa, pensou que era um filho e era outro. Queridos, eu só tenho mais alguns minutos, e eu quero apenas compartilhar uma outra finalidade dessa palavra, e depois eu vou deixar 7 versículos, que com certeza será a luz no final do túnel. O texto continua e você vai ver que estes 2 irmãos, após a morte de Isaque, Esaú aspirou matar Jacó. Só esperava passar o tempo do luto, tanto que Jacó teve que fugir. Jacó teve que ir para a terra dos parentes da sua mãe e lá se esconder durante muitos anos. A Bíblia vai dizer que depois isso foi tudo restaurado e houve um conserto entre eles. Mas a vida de Jacó sendo fugitivo foi uma vida muito difícil. A divisão dentro da família é uma coisa muito chata. Tem pessoas que não gostam do Natal, não pelo fato de ser uma festa pagã para alguns, mas não gostam do Natal porque você não consegue lembrar daquele momento que estava com o seu irmão ou a sua irmã, ou dentro de uma casa, no meio de uma mesa como hoje nós temos. Você imagina que na Santa Ceia do Senhor, o Senhor fala, antes de você tomar, examine, pois o homem a si mesmo. É uma palavra dura, eu sei, mas é importante lembrar que muitas vezes há divisões que durante 29 dias, e de lá no 30º dia, no dia da ceia,
você acaba pensando e aquilo te dói. Você até muitas vezes nem quer tomar ceia porque existe alguma coisa. A solução não é não tomá-la, a solução é para consertá-la. Antes de você ir até o altar do Senhor e ter um problema com alguém, a Bíblia diz, deixa a sua oferta, vai lá e resolve antes e volta e entregue a sua oferta. Famílias estão sendo destruídas porque pessoas não conseguem olhar e ver que talvez errou, que talvez mentiu. E um pedido de perdão talvez já seja o suficiente quando ele é feito de coração. Mas por que Jacó era assim? Por que Jacó era um suplantador? Por que Jacó era um mentiroso? Por que Jacó fazia as suas jacosadas? Eu não acredito em maldição hereditária, amém? Eu não acredito em maldição hereditária, mas eu acredito em reflexo parental ou geracional. Isaac também já foi um mentiroso. A Bíblia declara que Isaac, quando estava com a sua esposa Rebeca, eles foram para uma terra e lá havia um rei, Abimeleque. E a Bíblia diz que este Isaac, ele mentiu dizendo que Rebeca não era sua esposa, mas sim sua irmã. Mas por que Isaac então também era um mentiroso? Vamos ver agora o pai de Isaac, Abraão. Abraão também mentiu da mesma forma, dizendo que Sara não era sua esposa, era sua irmã. E vai procurar onde é que vem, onde é que está esta forma? Onde é que está esta fonte que começa todas as mentiras? Porque eu sou assim? Porque meu pai era assim. Porque meu pai era assim? Porque meu avô era assim. Porque meu avô era assim? Porque meu bisavô era assim. E você vai procurar, você vai chegar em Adão. A forma adâmica, a forma que pecou e acabou destruindo todo um percurso. E hoje nós vivemos debaixo de um pecado, do jugo do pecado. E você observa que o pecado ele é galopante. Abraão mentiu de uma forma, Isaac mentiu de outra um pouco mais, e depois você vai ver que Jacó já mente muito mais e mais e mais e mais e mais. Só que um dia, esse filho de Jacó, José, teve que ser levantado por Deus e não mentir. Esta maldição tem que acabar uma hora, meu irmão. Esse negócio assim, porque meus avós eram separados, meus pais eram separados, eu também tenho que me separar. Isso tem que cair por terra em nome de Jesus. Até um tempo atrás eu era o único dentro da minha família que tinha um casamento e não tinha experimentado o divórcio. Precisamos lutar contra isso. Não podemos ser pacatos e dizer, não, é normal, todo mundo faz. Não, nós temos que lançar por terra essa maldição do velho homem. Nós temos que ter agora uma nova forma, uma forma que nos mude, nos transforme. E esta forma é Cristo. A forma adâmica tem que ser lançada por terra e dizer, agora eu quero ser uma nova criatura. Há uma luz no final do túnel. Hoje, enquanto o Ministério Louvor cantava a respeito, eu acho que foi o último louvor, tem poder no sangue de Jesus para transformar, para te libertar dos vícios, para te libertar da prostituição, para te libertar da pornografia, para te libertar de uma mente que se afasta de Cristo com facilidade. Mas precisamos buscar esta fonte, precisamos identificar que nós temos sim um reflexo geracional. Meu pai nunca entrou dentro de uma igreja. E eu espero ser daqueles que nunca saem da igreja. Uma nova forma. Meu pai nunca esteve no meu aniversário, meu pai era caminhonista, e eu não tenho nada contra a profissão do caminhonista, mas eu não quero nem se me pague com barra de ouro que vale mais do que euro. Porque eu não quero perder coisas tão importantes que é estar perto da minha família. Meu pai não pôde estar no aniversário meu e do meu irmão, mas eu não quero perder aniversário nenhum das minhas filhas. Porque é importante para elas, é importante também para mim. Há uma luz no final do túnel. E essa luz é uma luz brilhante. É uma luz que cega e põe por terra toda a escuridão. Essa luz é Jesus. E há 7 homens, 7, eu já estou a terminar, porque nós temos a ceia. Há 7 homens e 7 conselhos e 7 versículos que vai fazer você entender o poder de ser pai, o poder de entender como é ser filho e o poder de entender como é ter Deus como pai. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 27, versículo 10. É o primeiro consolo paternal que nós temos nessa manhã. Salmo 27, versículo 10 vai estar escrito assim: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Primeira coisa, não importa quanto pecado você teve,
Não importa aonde você andou, não importa quantas bolotas do porco você comeu, não importa onde você transitou, Deus não desistiu de você. Deus não te abandona. Talvez pela sua má conduta, seu pai ou sua mãe virou o rosto para você e te abandonou. Não está certo. Mas mesmo se isso aconteceu, Deus sempre vai te acolher, porque Ele te ama. Com amor eterno Ele te amou e Ele não te despreza, Ele não te lança por fora. Porque aqueles que estão na mão do Senhor, Ele não vai permitir que seja arrebatado. Amém? Segundo testemunho que nós temos, segundo versículo, segundo texto que vai abrir o nosso coração a respeito da nossa paternidade em Deus e a nossa filiação em Cristo, é Isaías 49:15. Já agora o Senhor dizendo através de Isaías, e o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, um bebezinho, de maneira que não se compadece do filho do seu ventre? É uma pergunta. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você, diz o Senhor. Não importa o que você está passando, não importa se faltou para você um consolo, um abraço paternal, não importa se talvez, como muitos já me deram esse testemunho, e até faz parte do meu testemunho, uma rejeição do teu pai para com a tua vida, eu posso te dizer que Deus não te abandona. A forma que Ele teve e a forma que você estava tendo era de deixar. Mas a forma de Cristo é: eu aceito, eu recolho, eu não abandono, eu não deixo de lado. Eu quero olhar bem aos olhos do seu coração nesta manhã e dizer: não se sinta prejudicado, porque alguém não te abraçou quando você precisava, e quanto mais você precisava, não teve ninguém do teu lado, porque Deus esteve do teu lado e não te abandona. Terceira testemunha é o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 6:9, quando os discípulos perguntam como deve se orar, observa como é que Ele faz. Ele diz assim, ensinando os discípulos a orarem: portanto, orem assim: Pai nosso, Pai nosso. Queridos, você não, além de ser filho de Deus, você não é filho único. Você tem que entender que Deus é o nosso Pai. Quando Deus fala que Ele é o nosso Pai, quando Jesus fala que Deus é o nosso Pai, Ele está dizendo: você também tem irmãos. Olhe para o irmão que está ao seu lado, não nesse momento, mas olhe quando você estiver passando por uma dificuldade, ou vê o seu irmão passando por uma dificuldade, e ame-o como o seu pai ama ele. Sabe o que me faz passar por tantas dificuldades ou tantas provas, ou alguém que muitas vezes me tratou mal, ou agiu contra mim, e amá-lo? Porque eu não procuro olhar para ele com os meus olhos, Armin. Eu olho para ele com os olhos de Cristo, e tento amar ele como Jesus o ama. Porque o Pai é nosso, Ele está no céu, e santificado seja o seu nome. Como é que você santifica o nome de Deus? Agindo como Deus quer que você haja, glorificando o nome dEle. Se eu tenho 2 filhas e não gosto que elas briguem, Deus também tem os seus filhos e não quer que eles vivem divisão. Amém por isso? Quarto versículo, quarta testemunha, agora é o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 18. E ele diz assim: porque por meio dele, meio de quem? Jesus. Ambos, todas as pessoas, aqueles que estavam divididos, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Meus irmãos, alguém uma vez perguntou: aonde é que está Deus? Qual a distância, em qual galáxia está o Senhor? Qual é a atmosfera onde Deus vive? E alguém respondeu: Deus está à distância de uma oração. Quem tem filhos aqui e os filhos já estão grandes, já estão fora de casa? Quem? Ok. Seus filhos te ligam todo dia? Todo dia? Não dói? Você não gostaria de falar com ele pelo menos um bom dia, uma boa tarde, ou como é que você está? E Deus? Você falou com Deus hoje? Falar com Deus. Há um acesso que já foi feito através de Jesus, e o Espírito Santo que habita em você te fará chegar até o Senhor. Não perca o privilégio de falar com Deus todos os dias. Nós já falamos a respeito de Davi, falamos a respeito de Isaías, falamos a respeito da oração em Jesus, já falamos a respeito de Paulo, agora vamos ver uma outra testemunha, Pedro. 1 Pedro 1,17, e eu já estou indo para o fim. Diz assim o texto: e se
vocês invocam como pai aquele que eu precisaria que você estivesse com um pouco mais de força. Aquele que julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da vossa peregrinação, ou da peregrinação de vocês. Se você entende que Deus é Pai, você tem que entender que Deus vai tratar uma coisa com você, um propósito sobre você, e daí você fica pensando no que o irmão faz, ou que o irmão deixou de fazer, ou você quer ter em algum momento aquilo que o irmão tem. Eu lembro de um vídeo, meus irmãos, onde é como se fosse Jesus chegasse para um grupo de pessoas, e chegou para uma menina e diz assim, toma aqui aquilo que você pediu, era uma Coca-Cola. Não estou incentivando a tomar Coca-Cola, tá? Apaga isso daí. Deu uma Coca-Cola de 500 ml para ela. E ela disse, Jesus, é isso que eu queria. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Depois Jesus chega com uma Coca-Cola de 3 litros. Acho que aqui não tem, só no Brasil, né? E deu para outra pessoa. E aquela pessoa que recebeu a Coca-Cola de 500 ml olhou para Jesus e disse assim, mas por que você fez isso? Por que você fez isso? Daí ela diz assim, Jesus disse para ela, mas foi o que você pediu? O que você pediu foi a de 500, eu te trouxe a de 500. Você queria de 3 mil, pedisse a de 3 mil litros, a de 3 mil ml, a de 3 litros. 3 mil litros era muito, né? E a pessoa ficou chateada com Jesus. Há muitas pessoas que estão chateadas com Deus, porque Deus tem abençoado alguém, abrido portas, feito coisas, e ao invés de você investir tempo em oração, porque ao seu tempo você vai receber, segundo as obras que você tem feito, você tem só criticado e reclamado. E isso tem gerado divisão entre as famílias e até entre a sua intimidade com Deus. Pedro diz isso, e agora vamos ver o que João diz. 1 João 2:1. Olha só o que João diz. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Nós estamos sendo ensinados constantemente aqui na igreja a não pecar. Mas se alguém pecar, e às vezes isso acontece, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, junto ao Pai. Meus irmãos, é importante que a gente entenda que quando a gente peca, não é para você sair da igreja, não é para você se afastar do rebanho, é pelo contrário, para você buscar mais o Senhor. Uma vez um escritor, que eu agora não consigo lembrar o nome dele, diz assim, gente, se orar é uma coisa de pessoas fracas, é por isso que eu oro. Se clamar é uma coisa de pessoas que têm debilidades e fraquezas, é por isso que eu faço. Porque nós não queremos pecar, mas às vezes há uma forma que nós fomos formados, estamos dentro dela. E Jesus está dizendo, vem até mim, chega até mim, eu vou mudar essa forma, eu vou te fazer de novo, eu vou amassar você. Às vezes pode até doer, mas eu quero fazer você uma nova criatura. E por último, livro de Tiago, e só para vocês saberem, o nome Tiago vem do nome Jacó. Não o primeiro Jacó que mentiu, enganou, usou de falsa ideologia, mas agora um Tiago convertido. E olha o que ele diz lá em Tiago 4:8. É o 7º e último conselho para consolar o meu e teu coração em relação à paternidade. Ele diz assim, cheguem perto de Deus. Chega perto de Deus. Longe de Deus só haverá trevas. Se a luz é no final do túnel, você não chegando perto da luz, você ainda está no túnel escuro e sombrio. Chegue perto de Deus. E Ele chegará até vocês. Limpem as mãos. Tira a pelagem do cabrito. Limpem as mãos. Não seja quem você quer ser, seja aquilo que Deus quer que você seja. Não seja Esaú, seja Jacó. Limpem as mãos. Pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Permita que Deus haja de uma forma onde tire toda a divisão dentro da família. Se a igreja é formada de famílias fortes são formadas de pessoas fortes. Famílias fortes são formadas de pessoas que decidiram estar perto de Cristo. Com tudo isso, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nesta manhã, nessa palavra, que está um pouquinho dura. Fique de pé no seu lugar. Para parecer que nós estamos terminando. Deus consertou a bagunça de Abraão. Deus restaurou os problemas que Isaac produziu. Deus trabalhou na vida de Jacó e o curou, e o transformou até ao ponto de trocar o seu nome de Jacó para Israel.
Mas isso foi pesaroso e isso teve que tomar decisões. Nessa manhã eu faço uma pergunta. Você vai deixar que, se houver divisão em algum lugar da sua vida, seja ele onde for, você vai ser pacato ou vai tomar uma decisão contra isso? Há 7 versículos que nós lemos, esses últimos, e esses 7 versículos estão falando a respeito de decisão, de entender quem Deus é, para entender quem eu sou. E entendendo quem eu sou, eu posso viver o propósito de Deus. Às vezes nós não somos bons pais e queremos colocar as culpas nos nossos pais. Mas Deus está dizendo, eu posso ser o teu bom pai, te ensinar a ser um bom filho, para que você se transforme em um bom pai, conforme a minha forma. Nós podemos perpetuar as desculpas, dizendo, é por culpa de Adão, é por culpa do meu pai que me abandonou, é por culpa dos meus avós. Esse tempo atrás eu até brinquei com uma pessoa, é por culpa desse sangue italiano que corre na minha veia. Estúpido. Eu posso olhar para o problema e arrumar desculpas esfarrapadas, ou eu posso dizer assim, Senhor, eu não quero ser mais Jacó, eu não quero mais ser outra pessoa a não ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Há muitas desculpas que nós damos, eu sou assim porque eu sou assim, e Deus está dizendo, eu posso fazer você diferente. Agora a pergunta é, você quer? Feche seus olhos, vamos orar. Pai nosso, aqui estou entre meus irmãos, ó Deus, a qual eu amo tanto, porque eu sei que o Senhor os ama, e nesta manhã, ó Deus, nós ouvimos um pouquinho da Tua Palavra, e eu percebo, ó Deus, que o Senhor queria e quer nos ensinar mais. Peço, ó Deus, que aquilo que foi falado da Tua parte, Pai, entre em nossos corações, e que possamos, ó Deus, deixar, Pai, de arrumar desculpas ou permitir que divisões e pecados continuem, ó Deus, fomentando dentro dos nossos lares. Famílias destruídas, ó Deus, famílias divididas, estão, Pai, crescendo grandiosamente lá fora e às vezes até aqui dentro. Salva a Tua igreja, salva-nos a nós mesmos. Eu quero olhar no espelho e não quero ver mais o velho homem, Senhor. Eu quero olhar no espelho e quero ver Jesus transformando a minha vida. Ajuda-nos, ó Deus, a ser bons pais. Ajuda-nos, ó Deus, a ser bons filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a ser aquilo que Tu queres que sejamos. E não nos permita, Senhor, cochear em 2 pensamentos e ter as mãos sujas. As mãos, ó Deus, que procuram pecar. Mas ajuda-nos, ó Deus, viver o novo, o real e aquilo que é Teu para nossas vidas. Dai-nos a identidade em Cristo de serem feitos filhos de Deus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um.